Meu querido concurseiro, como é que vocês estão? Muito bem-vindo. Eu sou Bruno Careca, personal TAF. E ó, vamos falar de termos que caem no edital que confunde muito o concurseiro na hora de fazer o TAF. Sim, existem alguns editais e que eles descrevem alguns termos que são bem parecidos, mas que no final das contas têm a mesma finalidade, que é dizer para o concurseiro que ele fez algo errado ali dentro da prova, dentro do TAF, e ele ou perdeu a tentativa ou ele está eliminado da prova. E é um termo bem interessante que, para a gente chegar nesse termo, a gente vai especificar um termo que é queimou a largada. E esse queimou a largada, muitas vezes, é confundido, o concurseiro confunde na questão de se queimou a largada, eu vou voltar aqui para fazer de novo. E muitas vezes o edital, ele considera esse queimar a largada como uma tentativa falha da prova. Lembrando, tem editais que eles pegam e dão duas tentativas, três tentativas para cada exercício, dependendo da banca, dependendo do edital. E muitas das vezes perdeu essa tentativa, essa queimou a largada, significa que você perdeu aquela chance que você tinha. Você vai ter que fazer outro exercício. Então, vamos embora entender um pouquinho mais. Se você chegou até aqui, se aconchega que eu falo de TAF e hoje vou explicar para você que muitas vezes essas palavras, esses termos, eles significam algo que vai ser preocupante para você se você não souber exatamente fazer certinho como está acontecendo no edital. Então vamos lá, ó. Presta atenção, concurseiro. Segue o careca aqui, pega meu fio do pensamento. Quando a gente tem lá no edital e a gente abre alguns editais, especificamente nas corridas, a gente conta termos que significam algo parecido, como queimou a largada, perdeu a tentativa da prova, e o concurseiro muitas vezes vê esses dois termos e ele confunde, cara, um quer dizer o quê, o outro quer dizer o quê, qual dos dois eu vou poder voltar para fazer a tentativa se eu errar, então a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Presta atenção. O termo queimou a largada significa iniciar a prova antes do fiscal, antes do comando do fiscal, seja ele sonoro, visual. Então, nos TAFs, nas corridas especificamente, esses termos acontecem, você encontra mais lá nas corridas rápidas, que são corridas de 50 metros, corridas 100 metros, corridas short runs. Então, você quando encontra esse termo, ele significa que você iniciou antes que era para iniciar. Lembrando, você vai chegar, tem um processo, você vai ser chamado, Bruno Careca, número 010101, vem cá. Aí o Bruno Careca vai lá, vou eu, fico na posição para começar minha prova de corrida, tá? Nas corridas rápidas ali. Pode ser 100 metros, 50 metros, short runs. Fico na posição certinha, mas só que eu tenho que esperar o atenção já. Ou um sinal sonoro, que vai ser uma sirene, ou um sinal visual, que tem muitas vezes o concurseiro, o edital tem a bandeirinha levantada e ele abaixa a bandeira para você fazer, iniciar a prova. E muitas vezes eu fico tão ansioso e o concurseiro fica tão ansioso que ele sai antes desse comando. E ele sair antes desse comando é justamente o queimar a largada. É, meu amigo, é justamente o que você está pensando. Você queimou a largada dos Paranauê do TAF. Isso aí gera um ponto bem interessante. Mas vamos lá. Vamos ver como é que diz o edital. O edital, muitas vezes, ele bota queimou a largada ou saída falsa. Essa saída falsa também é a mesma nomenclatura que você pode entender, pode ser entendido da mesma forma. Vou te dar um exemplo, tá? Ó, aqui é um print de um edital que ele tem um teste de 50 metros. Num ponto específico do edital, ele diz assim: caso o candidato realize a saída falsa, preste atenção, ele terá outra chance para realizar a tentativa. Lembra, eu falei para você que lá no TAF, dependendo do edital, dependendo do exercício, você vai ter duas chances, três chances. Nas corridas rápidas, normalmente eles dão duas chances no mínimo, tá? Mas tem edital que dá uma chance para cada exercício, mas tem editais que eles dão duas chances, tá? Caso persista o erro, realize uma segunda saída falsa. E realizar uma segunda saída falsa, ele perderá a tentativa, tendo a nota zero aqui naquela tentativa. Então preste atenção. Existem editais que muitas vezes ele coloca essa tentativa falsa e ele te dá uma segunda chance para você voltar a fazer aquela primeiro bloco, tá? Primeiro bloco, vamos ver comigo no pensamento. Estou no bloco aqui, ó. O concurseiro está aqui no bloco. Se você saiu antes do fiscal mandar ou do sinal sonoro, você vai voltar e vai tentar fazer de novo. Se tiver uma segunda tentativa falsa, você perderá a tentativa. Lembrando, tem editais que tem duas tentativas, tem editais que tem três tentativas, mas aí existe a questão de editais que eles colocam essa questão de tentativas e eles colocam que se você realizar a saída falsa ou queimar largada, você está eliminado naquele bloco. E se tiver outro bloco, você espera 5 minutos para poder fazer, depois de todos os concurseiros acontecerem ali e realizar. Então, se tivesse só uma tentativa nesse bloco, o concurseiro só tem uma tentativa para fazer a coisa de 50 metros, nesse edital, por exemplo. Ele perderia a chance? Sim, ele perderia a chance porque ele fez uma largada falsa. Vou te dar outro exemplo.
Ó, o edital pode descrever esse ponto de queima ou largada de outra forma. Vamos lá. Outro edital que também tem corrida de 50 metros, eu até grifei aqui para você entender. Ó. Lá embaixo, ele diz assim: o que não será permitido ao candidato quando realizar o teste de corrida de 50 metros. Sempre no edital ele bota a parte que é iniciando dizendo como é que vai ser o exercício, qual é o exercício, ele tem dividido em três partes, tá? Se você é concurseiro de primeira viagem, preste atenção, que toda vez que você vê o edital, agora você vai ver esses três pontos. Ele diz qual é a prova. Na segunda parte, ele diz como é que vai acontecer tecnicamente a prova, como é que vai iniciar, qual movimento você tem que fazer fisiologicamente. Ele tem uma parte que ele diz o que você não vai poder fazer, que é essa que a gente está agora, que vai dizer, ó, você vai ser proibido de fazer esse tipo de movimentação, de fazer esse tipo de técnica, você vai ser proibido de utilizar esse equipamento. Então, e ele diz as metas finais que você tem que fazer. Então, cada TAF, cada exercício é dividido em 4 blocos ali. O que não vai poder fazer, o que é que significa essa palavra de esquema ou largada ou saída falsa. Então preste atenção, ó. Nas corridas de 50 metros o concurseiro confunde e ele cai aqui, ó. Não será permitido ao candidato quando realizar o teste da corrida de 50 metros iniciar a corrida antes do comando já emitido pelo examinador. Ele não diz especificamente, ele não descreve que você é proibido de queimar a largada ou fazer uma largada falsa. Você está acompanhando desde o começo da aula, preste atenção que eu já falei disso, que é a mesma coisa, ele se relaciona ao mesmo ponto do edital. Ele não diz a questão da queima largada, mas ele deixa descrito, mesmo ele dizendo com essas palavras, que o candidato não vai poder sair, iniciar o exercício antes do sinal. Se ele iniciar, ele perde a tentativa dele. Então, preste atenção, existem duas condições ali. Ou ele deixa descrito, ou queimou a largada, ou largada falsa, ou quando ele está falando na questão de você não poder largar antes, e ele deixa como exemplo que eu estou dando aqui, que é você sair para fazer a prova antes do sinal antes de acontecer o sinal, antes do fiscal, do examinador, mandar você sair, tá? Então preste atenção que deixa essas duas formas ali. Caso o candidato não alcance o índice mínimo da primeira tentativa, poderá realizar a segunda tentativa, após todos os outros candidatos terem realizado a prova. Então, nesse edital, olha o exemplo, a diferença. O concurseiro fez ali os 50 metros dele, fez uma largada falsa, ou queimou a largada, saiu antes, entrou no ponto do que ele não vai poder fazer no edital. Aí ele vai perder a chance dele, se tiver uma segunda chance, e nesse edital tem esse exemplo, ele vai esperar todo mundo fazer e vai para a segunda chance. Então, toda vez que tiver provas que são rápidas, 100 metros, shot runs, 50 metros, ou muitas vezes na corrida 12 minutos, se você largar a sua corrida 12 minutos antes do fiscal do comando, dar o comando, antes de você escutar o sinal sonoro, você também vai entrar nessa questão de largada falsa. Nas corridas 12 minutos não são tão realizadas assim, não acontece tanto, por quê? Porque você não tem aquela eminência de fazer um negócio muito rápido, de fazer a prova, de realizar a prova muito rápido. Lembra, nas provas de corridas rápidas, de 100 metros, de 50 metros, de short runs, que são provas que você faz em segundos, e você tem que percorrer um período em segundos ali, se for 50 ou 100 metros, ou você tem que ir buscar um bloquinho, trazer o bloquinho de volta no short runs. Quando você tem essas questões de tem que ser muito rápido, ele está muito cronometrado ali, por segundos você passa, você é apto ou você reprova a prova, você fica mais ansioso. É normal, o concurseiro ficar ansioso nesses momentos são normais. Na corrida 12 minutos, como ele vai ter 12 minutos, a estratégia de correr é diferente, ele fica mais tranquilo na questão e esperar um pouco se não acontecer para poder começar a fazer a prova. Então são pontos diferentes, mas também acontece. Não vai se enganando pensando que vai ter só nas provas rápidas que também existe a questão da largada falsa na corrida 12 minutos. Beleza? Ó, queimou a largada, normalmente é assim. Você tem a questão da queimar a largada, você perde sua chance de realizar aquela bateria da prova, dependendo do edital. Lembrando, se você pegou o comecinho, existem editais que ele diz que você perdeu a bateria, que você tem a segunda chance para fazer. Se não tiver a segunda chance, você está eliminado. E tem editais que eles dizem que você tem uma largada falsa, você tem uma segunda tentativa devido à largada falsa, mas se acontecer de novo a largada falsa numa segunda tentativa, se você sair antes do comando pela segunda vez, aí você perde aquele bloco. Existem TAFs que te dão essa opção de perder, fez a primeira largada falsa na prova, você já está eliminado e vai para a segunda tentativa, ou você tem duas tentativas dentro do mesmo bloco, dentro da mesma tentativa, da primeira tentativa, da primeira chance que você vai fazer. Se liga que tem duas formas de você entender. Vamos ajustar, é que eu trago para cá nossas tira dúvidas, quando eu trago para cá os vídeos para você entender um pouquinho mais sobre TAF, como você sempre gosta de trazer especificamente
o que é que você tem que identificar no edital? Como diz o edital, que foi uma dúvida de um concurseiro, ou de alguns concurseiros, que foram as largadas falsas, que eles não sabiam o que era. Eu trouxe para fazer aula, mas também não só expliquei o que é. Eu trago para você, porque se você chegou até aqui no final da aula, você vai entender que existem ajustes específicos para isso. Para você, concurseiro, que vai fazer uma prova de 50 metros no teu TAF, de 100 metros de shotguns e está ansioso e está com medo de fazer uma largada falsa, que essa largada falsa é sair antes do comando fiscal, você tem que treinar isso também. O ajuste do treino que eu indico para vocês inclua no teu treino focos na questão de saídas da prova. Pega o teu amigo, pega o teu concurseiro que está treinando junto com você, o teu parceiro de treino, teu esposo, tua mulher, teus filhos, qualquer pessoa da tua família e bota lá. Cara, eu vou levar um cara para ser o meu fiscal, ou um esposo, ou um marido, e bota lá. Cronômetrozinho na mão, dá um cronômetro para ele, ele vai ficar lá. E ele vai ficar lá ou ela vai ficar lá. E você explica a ela, ó, eu vou ficar aqui na minha posição. Você vai me chamar, você explica para ela, ou para ele, ou para quem for tá junto com você lá. Ó. Você me chama um número qualquer, eu fico na posição e você dá um comando. Já! E você faz esse treinamento de sair só depois que acontecer o sinal. Se você for um concurseiro que tiver disponibilidade de fazer algum sinal sonoro, faz um sinal sonoro, um apito, alguma coisa para testar direitinho. Tem a hábito de incluir isso na tua rotina que vai mudar muito a tua percepção da questão de como é que você faz seu TAF. Principalmente na questão, ixi, eu vou agora, ele vai falar agora, essa ansiedade de sair antes, e se você sair, é ponto que pode te levar à reprovação. E eu não quero que aconteça isso com você, concurseiro. Então, leve isso para o teu treino, inclua um treino, um dia, 2 dias na semana, na tua rotina toda de treino, para fazer saídas certinhas no treinos de corridas, para você não cair no erro, não cair no ponto de reprovação da largada falsa nas corridas rápidas, tá? Teu TAF, então, você não pode fazer isso. Existe um ponto ali nos TAFs que o concurseiro ele tem que fazer muita coisa no automático, que é corridas rápidas. Você fica com a pegada antero-posterior, ou transpassada, dependendo do edital. Um pé na frente do outro. Cara, até nisso você tem que saber. Eu vou focar para fazer minha corrida rápida, para eu não errar, para eu não fazer uma largada falsa, que agora eu sei o que é. O careca falou que a largada falsa é você sair na posição, sair antes do comando fiscal, eu posso perder minha tentativa, por isso então eu vou lá. Já fiquei na postura certa, meu pezinho à frente do outro, que eu sei que é as corridas rápidas, e se você me acompanha há muito tempo nesse canal, nesses vídeos, ou em qualquer vídeo que eu falo sobre corrida rápida, você sabe que essa pegada é um pé à frente do outro, antero posterior nos TAFs. Bota o pezinho certinho e espera o comando. Faz isso automaticamente para no dia do TAF você fazer também de forma correta e não cair. Então, não cair nesse erro de treino, nesse erro de ansiedade, nesse erro de sair antes que você pode perder seu TAF. Então, concurseiro, ó, chegou até aqui, manda para mim, vai nas minhas redes sociais, ou pega aqui nesses vídeos que eu estou botando no YouTube para você fazer uma playlist. Tem playlist sobre corrida, posicionamento, o que é o TAF, tem um quadro aqui no meu canal no YouTube que é falando só de como será no TAF, que é explicando na prática como é que você faz. Então, não fique com dúvida aqui, quanto mais você souber de TAF, quanto mais dúvidas você tirar do seu TAF, mais prático, mais perto você fica da tua aprovação. Então, tamo junto, aprendeu agora o que é largada falsa, que existem largadas falsas, saída falsa, e é tudo o mesmo pensamento. É você fazer antes do fiscal mandar, tá? Então, fica ligado que você não vai poder reprovar nesse TAF, eu tô com você nesse TAF até a tua aprovação, então liga aí.